Bom, muito bom, pessoal. Estamos chegando à etapa final do segundo trimestre de 2026. Você acompanhou comigo aqui no canal 18 resultados. Muitas empresas que vieram com resultados bons, outras nem tão bons assim, outras regular, como por exemplo o Grupo Mateus. Mas o que importa é que nós estamos seguindo a nossa estratégia de aporte contínuo, de continuidade da nossa estratégia e de acompanhamento das empresas, né? Como investidor, você tem que ter esse hábito, né. Então, vamos sem mais delongas para a nossa última apresentação. Nós estamos aqui vendo os resultados de Sabesp, tá. Então, bom, Sabesp, nesse resultado, né, basicamente, ah, nós temos aqui um impacto financeiro muito forte, tá, já adiantando. Mas, assim, olhando para a produção de água, nada demais, assim, acontecendo com a companhia, as ligações também, né, indo muito no zero a zero ali. Mas resultado financeiro aqui na receita líquida avançando 10%, efeito de reajuste, né, em relação à inflação, mas o EBITDA já perde bastante, o lucro líquido ajustado variando 37% aqui a menos, né, 41%, e aí o fluxo de caixa também das atividades operacionais variando para baixo, mas ainda assim é um negócio que mantém uma fortaleza de gerar alta conversão de caixa e alta margem EBITDA, né. Então uma empresa que, naturalmente tem um custo para, prestar o serviço muito baixo, né, muito tranquilo, eh, mas é uma empresa que tem estado numa espiral de investimento muito forte, né, então provavelmente nós vamos ver esse resultado sendo afetado pelo resultado financeiro mais vezes, tá. Então, aqui você consegue ver que a receita líquida versus o ajustado, né. No ajustado aqui vem um trimestre de 6 bilhões, né, 6% em relação ao ano passado. E aí quando você vê a receita líquida, né, aqui é a reportada versus ajustada, ano contra ano, né. Então a receita líquida cresceu 10%, resultado aqui de um pouquinho mais de volume, mas o efeito preço foi repassado para os clientes, né. E esse mix aqui são uma questão relacionada à temperatura, né. Teve uma menor temperatura média aqui, que faz com que esses consumos variem um pouco para baixo, tá. Mas mesmo assim, a companhia conseguiu aumentar aqui 10% a receita líquida dela. Então, tem aqui aquelas questões com a tarifa subsidiada, né, que são clientes que acabam, né, não pagando a conta de água, isso aqui impacta em quase 2 bilhões no segundo trimestre, teve um aumento, né, e aí as trocas de hidrômetros agora foi um pouco menor, mas a empresa segue fazendo aí esse efeito, essa manutenção na sua rede, né, e aí, eh eh em função de restrições de cadeia de suprimento, né. Então parece que tem aí menos hidrômetros para trocar, é isso que eu entendo, né. Mas o efeito consumidor e preço, né, apesar de ter mais preço, teve um aumento de apenas 5%, né, permanecendo aí abaixo da inflação. Isso considerando os últimos 24 meses, né. Então, eh, o efeito preço aqui da Sabesp foi uma diferença muito baixa aqui em relação à inflação, né. Então Eh, tá abaixo aí da inflação o aumento dos preços da Sabesp. Aí vem o destaque financeiro, né, então é uma empresa que ainda consegue ver algumas coisas que ela fez em relação a pessoal e em relação a outros aqui, né, na verdade em gastos de administrativos, né. Então o EBITDA no recorrente ele aumenta ano contra ano, mas existem algumas coisas acontecendo, né, como por exemplo, a transição de ERP, o efeito temporal das despesas, e aqui também tem um custo associado à guerra lá no Oriente Médico, né, no Oriente Médio, né. Então, e esses 6 milhões aqui é relacionado ao dissídio, basicamente, tá. Então quando eles dão um zoom nesse pessoal, você vê aqui, ó, que ele aumentou por causa do dissídio, mas ainda existe um efeito que mostra aqui a quantidade de redução de empregados que eles fizeram, né. Antes essa redução estava muito mais clara nos trimestres,
e fez com que o lucro líquido desse um salto muito grande, né, e, você vê aqui que a quantidade de empregados agora não está mais com tanta diferença assim, né. Bom, e aí tem, né, essa questão aqui da inflação, dessa migração de mercado, né, e tem até também uma transição de ERP acontecendo na companhia, né. Então o lucro líquido ajustado era de 2 bilhões no ano passado e veio a ser 1,5 bilhão, né. Então, basicamente, quem segura o resultado da companhia é o resultado financeiro, tá. Quase 1 bilhão de resultado financeiro, aí não tem o que fazer, né. Então, se viesse esses quase 1 bilhão aqui, o resultado teria avançado bastante em relação ao trimestre anterior, tanto que teve aqui um crédito aqui ainda de imposto de renda, isso não foi capaz de segurar a a a o avanço do lucro, a queda do lucro líquido, né. Teve uma menor taxa de R aqui que foi para 29, por causa de pagamento de juros sobre capital próprio. Então vem o Capex, né, com certeza aumentou bastante, principalmente para tratamento de esgoto nos últimos tempos, né. Na verdade é até bem equilibrado, né, se for olhar o quarto trimestre aqui de 25, é bem meio a meio as coisas, né. Mas agora sim tá com uma relevância maior para esgoto e o investimento foi de 3,6% maior, né. Mas você vê aqui que as metas lá do atingimento do fator U estão bem encaminhadas, tanto para esgoto, quanto para água, quanto para tratamento, né. Então, tudo bem aqui, e eles ainda prevêem mais investimentos, né. Então, se você não gosta de resultado financeiro atrapalhando, pode se acostumar que vai acontecer, eh de um tempo para cá. Eles até falaram que historicamente o Capex é maior no segundo semestre versus no primeiro semestre. Aí as principais entregas, né, então tem aí algumas coisas acontecendo, né, que algumas estações de tratamento de esgoto, né. Hã, Aí tem o programa Integra Tietê lá com obras lineares, né, então acontecendo aí de tudo um pouco para a Sabesp melhorar a prestação de serviços, né. Aqui é como é a composição da dívida dela, então, você vê que é uma dívida muito alta que vai, eh que vai ser uma pedra no sapato, assim, mas é um custo médio a CDI mais 0,05, né. Então, e uma dívida bem alongada, né, também, né. Então, destaque em indicador financeiro, né, então a empresa chegou a estar com um em relação à sua despesa financeira líquida aqui, mas a gente olha mais é para esse daqui, com 2,5 vezes o EBITDA, né, a dívida líquida. Mas o retorno sobre patrimônio líquido bem em patamares bem legais e sobre o investido ainda em 10%. Então não é uma empresa que consegue tirar muito valor dos seus investimentos ainda, tá. E aí vem as áreas de foco, eles começam a falar aqui bem de ISG, o sonho deles, o propósito, os valores, parece ser alguma coisa que eles estão fazendo com consultoria, tá. É a impressão que ficou. Aí eles têm um plano de ação de segurança, então aí tem um plano de ação comercial, né. Tem aí uma uma diretoria executiva de experiência com o cliente, então eles estão aí trabalhando na redução do tempo de espera, 31% de redução nas reclamações via canais críticos, né, aumento de 2,4 vezes nas comunicações proativas, então de fato, eles estão dando uma atenção maior para o seu cliente, né. Aí vem o Q&A, vem essas coisas aqui do reportado versus ajustado, né, e o resultado praticamente acaba. Eu gosto de ver o release aqui. Apesar de o release deles não ser nada, assim, não tem nada demais o release deles, é só 8 páginas. Mas eu gosto de ver aqui, porque você consegue ver no detalhe, tá. Então, assim, se você não sabe o que que é essas receitas de construção, de bifurcação, eu deixei isso muito bem explicado no vídeo de Sabesp que eu mostro a apresentação institucional deles, tá. Então, depois você dá uma olhadinha lá. Mas, receita financeira aqui, receita líquida, na verdade, avançando 13% no trimestre, que é muito bom, né. E aí vem o EBITDA, que já tem aqui uma diluição, um avanço apenas de 0,4%, então a margem EBITDA cai, então a depreciação e amortização cresce, e aí o EBIT, que é o lucro bruto, ele acaba caindo, né. E aí o resultado financeiro em quase 759% de aumento, né, 898 milhões, faz
com que o lucro despenque ainda mais, né. Então, o lucro líquido eh, veio negativo em 672.000.000, 31% de lucro líquido. Lembrando, né, que, por exemplo, se fosse, os quase 900.000.000 aqui, o lucro líquido teria um bom avanço, tá. Então a margem líquida passa de 14 para 24, de 24 para 14, né, e aí o lucro por ação acaba caindo um pouco. Mas, assim, é um resultado bem ok, né. Não esperava nada de diferente da Sabesp, dado esse volume alto de investimentos que ela tem feito, tá. Então é uma empresa que eu considero ter uma nota alta ainda, uma nota que tem previsibilidade de receita, tá tendo uma boa administração, é muito ok o resultado dela aqui para mim, não acho que é um resultado ruim. Aqui na cotação, todo mundo batendo, né, ela fez um desdobramento recente, a empresa estava lá com seus 140 e poucos reais, né, e agora tá aqui tudo ajustadinho, tá bem legal aqui. Na cotação por lucro, é uma empresa que tem aqui acompanhado no geral, né, e olhando aqui para a nossa tabelinha do Fundamentei, olhando para 5 balanços e o trimestral, nós conseguimos ver que, de fato, a receita aumenta, mas aí o lucro bruto já fica quase que no zero a zero aqui, né, um avanço muito tímido, perde margem, e aí tem mais depreciação e amortização, o lucro bruto vem um pouquinho menor, e aí o resultado financeiro, a diferença é muito brutal, né, quase 1 bilhão de resultado financeiro aqui em relação a 118.000.000 no ano passado, façam que o lucro bruto praticamente perca 1 bilhão aqui, né. Então, margem líquida acaba caindo, e aí? É uma empresa que tem bastante caixa até, tá, mas tem uma dívida líquida um pouquinho mais alta ali, gera um fluxo de caixa operacional interessante, e aí gerando um fluxo de caixa livre, muito positivo nesse trimestre, né. É até interessante, porque ela só gera negativo, né, nos últimos trimestres, mas quando você olha para o anual, talvez isso mude um pouco, né, mas é porque o livre aqui tem ficado negativo por causa do financiamento muito alto que ela tem se comprometido nesses últimos trimestres, né. Então, resta a gente saber aí o que que vai como que esses investimentos vão se desenrolar e como vai ser isso tudo, né. Então, vamos ver como que isso tudo termina, né. Mas vamos olhar aqui para IA. Bom, a IA fala aqui da receita, resultado financeiro em 1 bilhão, né. E aí o lucro líquido, eh, despesa financeira absorver esse impacto, né. Ok. Lucro por ação recuou, né, no trimestre, né. Caixa líquido gerado, dívida líquida 34 bilhões, né, de dívida. Sim, ok. Nossa, entregou nota 2 aqui, né. É, eu acho que é um resultado bem nota 3 mesmo. É, beleza, a se acompanhar. Mas essa engasgada é o Capex muito forte, né, não tem o que fazer, né. É isso, eu tenho o meu comentário aqui. Então, beleza, vamos então para o nosso comentário e aí a gente encerra o vídeo logo em seguida. Até daqui a pouco. Então vamos lá para o último resultado do trimestre, receita líquida avançando 10%. Então a empresa conseguiu dar uma repassada no preço, além de outras iniciativas. Só que o EBITDA veio praticamente no zero a zero, porque houve um investimento em transição de ERP, além de um leve aumento nos gastos gerais e administrativos, né. Então o lucro líquido varia muito para baixo, essencialmente por causa do resultado financeiro, que veio em quase 1 bilhão, né. Não tem avanço de receita que contém a degradação do lucro líquido aqui. Então é um maior nível de investimento que está mostrando a verdadeira face com o resultado financeiro da companhia, mas as metas do fator U seguem a todo vapor e parece que a empresa vai conseguir cumprir até o final deste ano.
É um resultado bem irregular, tá. Eu já estava meio que esperando essa degradação, pra ser sincero, porque o quanto a empresa tem documentado que tem investido pesado, já tem um tempo já, né. E assim, a gestão da Equatorial mudou a companhia de fato, mas agora resta saber se esses investimentos vão ser retornados aí para a companhia e para o acionista, porque, até o momento a gente não vê o operacional reagindo tanto assim, tá. Então, vídeo completo da análise lá no YouTube, para quem já sabe, é assim que funciona, e você que gosta do nosso canal, pô, comenta aqui, pô, o que que você achou do vídeo. Você chegou até aqui, você precisa se inscrever, porque você gostou. Então, se inscreve, deixa o seu joia e comenta aqui abaixo o que que você achou do resultado da Sabesp. O último resultado que a gente vê de forma integral do segundo trimestre, na verdade não deve ser o último, mas é o último da nossa carteira, tá certo? Então, muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Até a próxima para mais vídeos e valeu!